Olá, esse daqui é o Como Se Fosse Fácil, um podcast sobre empreendedorismo pé no chão. Eu sou a Maju. E eu sou o Fernando. E hoje o nosso tema é home office sem surtar. Esse episódio vai ser um pouquinho mais caótico do que os outros que a gente fez até aí então, porque, vamos ser sinceros, a gente não fez um roteiro tão bonitinho igual a gente fez nos outros. Mas é um tema que é muito caro a nós, como arquitetos e como home officers, que eu acho que vai ser relativamente fácil de falar, né? Acho que sim. Espero. Espero também. A gente também tá fazendo uma experiência de tentar formas diferentes de fazer podcast. Então, a gente tentou uns mais estruturadinhos. E hoje a gente vai tentar um mais freestyle, assim. Que tem tudo a ver com home office, que é uma coisa mais relaxada. Ou a gente Não acha mesmo. que é. Não mesmo. Não é assim, não é assim. Acho que vamos contar um pouquinho sobre a nossa história. Uhum. Eu, basicamente, já comecei estágio praticamente em home office, assim. Eu comecei estágio na pandemia. Trabalhei um tempo em escritório presencialmente. E trabalhei um tempo em escritório em home office. O Fernando também. Na verdade, eu comecei a minha época de estágios presencialmente, né? Antes da pandemia. Antes da pandemia. Aí chegou a pandemia, eu comecei a fazer remotamente. Acabou que as coisas apertaram lá para a empresa, eu fui demitido, fiquei fazendo freela remotamente e basicamente eu só fui voltar ao presencial depois de formado, né? Eu formei no começo de 2021, se eu não me engano. Então, comecei minha carreira profissional mesmo, né? Assim, como arquiteto, já remotamente. E fui trabalhar depois num escritório que era presencial, né? De vez em quando eu podia fazer algumas coisas remotamente, né? Com algumas exceções. Tipo, tô com suspeita de Covid, fica em casa, né? E depois fazendo freelas, assim... Pontuais, 100% remotamente, né? Sim. Já eu fiz uma época de estágio presencial, uma época de estágio remoto. Foi meio que uma confusão. Só que logo que eu formei, eu fiquei na dúvida entre vamos seguir empreendendo ou eu vou trabalhar no escritório. E aí a minha decisão, afinal, foi que a gente ia seguir... Quer dizer, que eu ia seguir empreendendo com o Fernando, mas que ele estava no escritório ainda. Mas a minha decisão foi de dedicar o meu tempo à empresa. Então, desde que eu formei, eu trabalho em home office, em tempo integral. E aí, o Fernando, desde que... Depois que você formou, ainda fiquei um tempinho trabalhando em escritório presencial antes de sair para ir atrás dessa ideia de ter a empresa nossa, né? Então, esse é o nosso panorama, né? De uma forma geral, das experiências que a gente tem com home office. E eu acho que, como arquitetos, é legal a gente falar que tem aspectos psicológicos sobre o espaço que você trabalha que a gente não leva muito em consideração, né? E que a gente sentiu muito na pele isso durante esses períodos e a gente ainda sente de alguma forma. Com certeza. Mas que a gente vai desenvolvendo formas de lidar com essas coisas para que não seja tão penoso assim, né? Acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é a questão da relação das tarefas com a casa. Eu e a Maju, a gente é de Montes Claros, no norte de Minas, e reside hoje em Belo Horizonte. Então, a gente não tá na casa dos pais. O serviço de casa, ele tá sempre junto ali da gente, de alguma forma, enquanto a gente está trabalhando. Então, existe ali uma carga mental que mesmo se você, sei lá, você é desorganizado, bagunceiro e sua casa é um chiqueiro, ainda vai ter um aspecto psicológico ali do serviço de casa que está sempre no fundinho ali da sua cabeça. Ou na sua frente mesmo. Ou na sua frente mesmo, literalmente, nesse prato de macarrão que está aí na sua frente. Apodrecendo há 3 dias. Mas essa carga mental, ela existe e ela está ali. E que é uma coisa que não existe no
escritório. Se você está se deslocando para outro lugar, para você trabalhar, existe uma divisão muito brusca ali, tipo, posso até lembrar que tem um prato de macarrão apodrecendo na minha mesa, mas eu só vou ter que lidar com ele quando eu chegar em casa. Depois de 6:30 da tarde ou 7:30 da noite, se eu estiver trabalhando longe da minha casa, sabe? Ao passo que no home office não é assim. Então, eu acho que é importante a gente desenvolver formas, sistemas, né, de lidar com esse peso do trabalho doméstico enquanto a gente está trabalhando em home office. Eu acho que para além do trabalho doméstico, o maior desafio do home office, eu acho, é conseguir separar o que é sua vida profissional e o que é sua vida pessoal. Então, eu acho que essa questão do serviço doméstico, da limpeza, o que precisa ser feito e essa preocupação constante ali, ainda tem várias outras questões, porque vai depender de com quem que você mora, se essa pessoa vai estar naquele mesmo ambiente ou não, em que ambiente você está trabalhando. Eu, por muito tempo, logo no início, trabalhava dentro do meu quarto. Então, também. No meu quarto que eu dormia, era o mesmo lugar que eu trabalhava. E isso atrapalhava muito meu sono, mas então... Porque você não desvincula o trabalho e o descanso. Eles estão ali juntos no mesmo ambiente. Isso. Então você vai trabalhar, você pensa em descansar. Você vai descansar, você pensa em trabalhar. Isso. Não é uma boa combinação. Isso gera vários conflitos, assim. E é um desafio muito grande, assim, que a gente lida constantemente. Antes eu e o Fernando trabalhávamos cada um em sua casa. Hoje a gente está trabalhando nós dois na minha casa. Isso ajuda muito, porque ter uma pessoa ali para te manter na linha, assim, seguir uma rotina, fazer um compromisso com outra pessoa assim, ajuda muito, mas isso não quer dizer que isso não venha com desafios, né? Assim, a gente, por exemplo, a gente tem o Lego, nosso cachorro, e se a gente estivesse trabalhando no escritório, na hora que ele tá com fome, não ia fazer diferença nenhuma no nosso serviço. Mas agora aqui a gente tá trabalhando e se ele tiver com fome ou se ele quiser água, ele vai pedir. Então, a gente tem que levantar e tem que dar comida. Não vou deixar o cachorro com fome. Então, várias coisas vão surgindo, várias demandas vão acontecendo. Às vezes, a faxineira vem limpar a casa. E aí, a gente precisa ver o que fazer. Tipo, no horário que ela tá limpando o lugar da casa que a gente trabalha, a gente não pode trabalhar. Então, tem várias coisinhas, assim, que a gente tem que ir lidando no dia a dia, que são bem desafiadoras mesmo, assim. Sim, eu acho que é importante... trazer também o oposto, né? O trabalho de casa entra no trabalho profissional, mas o trabalho profissional também pode entrar no trabalho de casa. Em que sentido que eu estou querendo dizer isso? A gente fala como empreendedores, mas não são só os empreendedores que trabalham remotamente, né? Você pode ter um trabalho tradicional, né? Ser CLT, CPJ, sei lá, e trabalhar de home office. E aí você tem que lidar com um chefe. Se você está recebendo e-mails fora do horário de trabalho, isso é uma forma que, né, você tem que aprender a lidar com isso, né? Sim. Ou então, se você não tem disciplina e é empreendedor como nós e não tem disciplina de saber separar seu horário de trabalho, você vai ficar trabalhando até tarde. Ou de não saber separar, até psicologicamente, tipo assim... Meu dia no serviço hoje foi terrível, foi uma bosta mesmo. Mas agora meu serviço acabou, eu tô aqui com minha namorada, tô passeando com meu cachorro. É importante você saber separar isso emocionalmente e psicologicamente, até pra você ter mais qualidade de vida mesmo. Claro, o home office tem muitas vantagens, mas também tem desvantagens. E para você aproveitar essas vantagens, você tem que saber lidar com essas desvantagens, né? Sim. Eu acho que a questão principal do home office é o fato de que ele meio que deixa os limites entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional muito nebulosos, assim. Fica meio que uma área cinza em que não é tão claro ali o que é seu trabalho, o que é sua vida pessoal. Então, é importante você estabelecer esses limites e ter a disciplina de seguir, né? E ter disciplina porque de seguir. Isso faz muita diferença. Com assim. toda certeza. Claro que
que você estabelece pra você não tem que ser uma sentença, que você vai... Ai, meu Deus, são 8h15, eu falei que eu ia começar às 8 horas. Vou morrer. Maju tá olhando pra mim assim porque eu tenho esse apego com horários. Mas eu reconheço que não tem que ser uma sentença, né? Não é trabalhe agora ou morra, sabe? Não existe isso. Não, o home office tem muitas vantagens, que eu acho que é importante a gente falar, assim, o conforto de estar dentro da sua casa, a possibilidade de comer a comida que você faz em casa se você quiser. Não ter que se deslocar, gente. Não ter que se deslocar, não ter que lidar com o trânsito. Eu acho que existem pessoas que, sei lá, acho que, por exemplo, lá em Montes Claros não é tão terrível igual é em uma cidade tipo São Paulo, por exemplo. Uhum. Ter que se deslocar em São Paulo, só de pensar, sei lá, me dá um pânico mesmo. Uhum. E... gente, são horas do seu dia que você tá ganhando de alguma forma, que você não tá ali gastando, se deslocando e ficando preso em trânsito, né? Sim, então, por exemplo, se você estivesse trabalhando num escritório presencialmente, o horário que você teria ali para se deslocar, se fosse meia hora, 1 hora, pode ser um horário que você vai fazer exercício, por exemplo. Ou pode ser um horário que você vai se dedicar a fazer uma refeição, ou que você vai ler um livro, ou que você vai descansar. Assim, é um tempo ganho e que, assim, pelo menos pra gente, no momento que a gente tá vivendo, vale a pena. Sim. Arcar com essa dificuldade, assim, que pode ser dividir o espaço pessoal e profissional, assim, no mesmo lugar. Eu acho que uma coisa que ajuda, não é necessariamente o que a gente aplica, mas, né, cada um tem suas limitações, mas separar visualmente as coisas, tipo assim, eu tenho esse espaço que é meu espaço de trabalhar. Mesmo que você não consiga ter um cômodo para isso, um cômodo fechado, 4 paredes e tal, você separar, nem que seja, sei lá, de pendura um pano, coloca um biombo. Esse aspecto visual faz muita diferença. A gente subestima o quanto isso faz diferença. Só de você ter ali um espacinho delimitado, mesmo que psicologicamente delimitado, que ali significa trabalho, e quando você tá fora não significa trabalho, já faz uma diferença no seu bem-estar. Faz. E outra coisa que eu acho que é importante é você desenvolver essa disciplina de você saber o que eu vou fazer durante os meus horários de trabalho, que eu considero do meu horário de trabalho, e o que eu vou fazer durante o meu horário livre, aspas, né? Meu horário pessoal mesmo. Seu horário pessoal, exatamente. Porque é muito fácil misturar as coisas. Muito. Muito fácil. E acaba caindo em algumas armadilhas, assim, sabe? Sei lá, a gente tem a facilidade aqui de sair para comprar coisas, porque a gente tá numa localidade muito central, por exemplo. Às vezes eu vou... sei lá, sair pra almoçar e me distrair ali no meio da rua, sendo que o horário era pra eu suprir uma demanda que eu tenho no trabalho, sabe? Então, isso é uma coisa hipotética, não acontece tanto assim com a gente. Mas isso é disciplina, né? Isso demanda ali um esforço mental. Com certeza. Porque no home office você tem essa liberdade, né? Se você precisar resolver alguma coisa, se você precisar ir numa consulta médica, coisas que muitas vezes são mais difíceis de manejar quando você trabalha num lugar presencialmente, que quando você trabalha em home office facilita em algumas coisas, mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado para que isso não passe a tomar inteiramente o seu horário de trabalho com, entre aspas, emergências, né? Isso pode ser a exceção, e é muito bom que você tenha essa possibilidade, mas não pode ser a regra, porque aí também você não consegue produzir nada, e aí você fica ali preso num ciclo de exceções. E uma outra coisa que eu acho que ajuda separar seus meios de comunicação. O que eu quero dizer com isso? Seu WhatsApp, seu telefone, suas redes sociais. Se você está no horário de trabalho, ok, use suas coisas profissionais. Sei lá, se você trabalha em uma empresa, use as redes da empresa, o e-mail da empresa e tudo mais. Passou de um horário, você consegue configurar seu telefone para não receber notificação daquilo ali mais. E isso é uma paz, gente. Assim, tirando algumas exceções, tipo médicos,
as pessoas não vão morrer sem o seu trabalho. Sim. Eu acho que existe uma urgência no nosso campo em específico da arquitetura de entregar as coisas muito rápido, tem uma cultura muito grande de virar à noite fazendo trabalho e tal. Isso não se justifica. Ninguém vai morrer sem um projeto de arquitetura. Ninguém. Ninguém vai morrer. E eu acho que se aplica a muitas profissões. Se você é designer, se você é jornalista, se você é, sei lá, historiador. As pessoas não vão morrer se você deixar de entregar uma coisa 6 horas ou 8 horas da manhã no dia seguinte. Exatamente. Então, tire esse peso de cima de você, faça esse favor para você mesmo, bloqueie suas notificações depois de um certo horário, não atenda ligações depois de um certo horário, porque isso é paz, isso é qualidade de vida também. E não é falta de educação, assim, você não vai perder, as pessoas são bem compreensivas em relação a isso. Claro que você não precisa ficar justificando e coisas e tal, mas tá tudo bem. Não precisa ter essa pressão toda. Às vezes a pessoa vai te mandar uma mensagem só porque ela lembrou naquele horário. Você não precisa responder necessariamente aquele horário. Então, lidar com as pessoas também é outro ponto que a gente elencou aqui na nossa listinha de coisas que a gente gostaria de falar sobre esse tema. Porque se você mora com outras pessoas, ou se outras pessoas frequentam a sua casa, ou até mesmo se não frequentam, assim... Você tem o costume de te acionar, né? Isso, de alguma forma. No dia a dia, pessoas que você se relaciona, eles não levam, assim, o home office tão a sério quanto se você estivesse no escritório, às vezes, sabe? Então, você tem que colocar esses limites, porque às vezes a pessoa vai falar assim, ai, é quarta-feira à tarde, eu tô de férias, vamos sair, não sei o quê, vamos fazer tal coisa. Aí você fala assim, não posso, tem que trabalhar. A pessoa fala, mas você tá de home office, não sei o quê e tal. Como se aquilo não fosse tão sério quanto se você tivesse num escritório, num trabalho formal, tradicionalzinho, né? Isso, parece que assim, você pode simplesmente sair a hora que você quiser e tudo mais, e não é bem assim. Você pode sim sair em caso de emergência, você pode ter essa flexibilidade, mas você tem que entender que aquilo vai ter consequências pro seu trabalho. Então vai ter consequências, então eu posso sim realmente escolher. Pra gente que é autônomo, a gente pode escolher tirar uma semana no meio de agosto, assim, do nada, e ir visitar nossos pais, ou tirar e fazer uma viagem que não seja no final de semana. A gente tem sim essa liberdade, mas a gente tem que entender que essa decisão tem que ser uma escolha consciente e entender que aquilo ali tem consequências, sim, pro seu trabalho, pra sua produtividade, pro bem-estar da sua empresa e tudo mais. Então, não é simples você conseguir explicar para as pessoas que você tem que levar aquilo ali tão a sério quanto um escritório. Talvez mais a sério. Então. Exatamente, mais a sério. Então, vai ter sempre alguém que vai chegar na sua casa e você tá lá super concentrado e a pessoa vai falar assim, você pode vir aqui me ajudar a pregar isso aqui na parede? Ou você pode vir aqui me tirar essa dúvida? Ou você sabe onde que tá aquela panela que eu gosto? Sabe assim, as pessoas não veem o home office como algo que não se pode interromper tão sério quanto no escritório, assim. Parece que quando você chega no escritório, as pessoas ficam mais inibidas mesmo de te interromper, e quando você está em home office, esse limite, da mesma forma que fica mais cinza pra gente, fica para as outras pessoas. Então a gente tem que aprender a ter paciência e entender que as pessoas também não entendem muito bem isso. Mas eu acho que isso é uma construção de cultura também. Com certeza. À medida que você vai levando isso mais a sério e que vai estabelecendo esses limites com as outras pessoas, elas vão internalizando isso com mais certeza. Mais tranquilidade mesmo. Entender que se você estabelece seus horários, se você estabelece seus limites e fala, olha, não, esse horário eu não consigo, esse é meu horário de trabalho e tudo mais, as pessoas vão achar ruim no início, mas elas vão passar a entender que aquilo ali é importante pra você, que aquilo ali é uma prioridade sua, da mesma forma que uma pessoa que está trabalhando no escritório também tem aquilo ali como prioridade, porque ninguém está te amarrando no escritório. Em tese, você pode realmente levantar e sair e fazer outras coisas, mas aquilo ali vai ter consequências. E no home office não é diferente. Não vai deixar, as consequências não vão deixar de acontecer só porque você trabalha em home office. Um ponto que apareceu aí no meio da sua fala é sobre produtividade em home office. Assim. Eu acho que é um tema relevante, porque recentemente a gente está vendo
principalmente em grandes empresas, muitas fintechs, empresas que são de software, né, de serviços e tudo mais, elas estão fazendo retorno em massa aos escritórios, defendendo a tese de que nos escritórios as pessoas são mais produtivas. E ao meu ver, isso é uma grande falácia. Eu acho que você vai concordar também. Mas, ao meu ver, o que está acontecendo com essas empresas? Elas alugaram prédios por valores exorbitantes, estão presas ali num contrato e precisam fazer aquele investimento valer a pena. Então elas vão falar: pessoas, por favor, voltem para o escritório, senão vocês vão ser demitidas. Porque aqui a gente tem uma cultura, aqui a gente tem maior produtividade. E não é necessariamente. Eu, como uma pessoa que já trabalhei em escritório no modelo tradicional, né, fazendo 8 horas por dia de trabalho, eu percebi que muitas vezes eu estava lá só por estar lá. E aí o que acontecia? Eu passava muito tempo relativamente ocioso, porque as minhas tarefas do dia já haviam sido cumpridas no começo. Então, vamos supor que eu tinha, 3 pranchas de desenho para fazer em um dia. Se eu fiz elas todas pela manhã, à tarde eu não tenho o que fazer, mas eu ainda tenho que cumprir o meu horário. Então, o que isso está me incentivando a internalizar? Que se eu for eficiente, eu vou ficar ocioso e entediado. Então, eu acabava sendo menos eficiente quando eu estava trabalhando dessa forma do que quando depois eu vim trabalhar na minha própria empresa, sabe? Então, é importante levar essas coisas em consideração, sabe? O home office não é necessariamente uma forma de ser menos produtivo. Você pode ser mais produtivo no home office do que em um escritório tradicional. Mas, para isso, você precisa ter esses sistemas, ter essa disciplina, para que as coisas fiquem bem delimitadas, né? E consigam funcionar de uma forma eficiente, de fato. Sim. Eu acho que relacionando um pouco com o que a gente conversou no episódio anterior, que é a habilidade de gerir pessoas, eu acho que essa tendência de tentar voltar ao presencial, que as grandes empresas estão tendo, para além da questão imobiliária, tem o fato de que as pessoas não sabem gerir os outros remotamente, né? Então, a empresa quer muito esse controle sobre os funcionários e acha que o controle vai ser só se tiver ali presencialmente, se estiver vendo, se você estiver ali vendo com aquela pessoa trabalhando. Mas se você parar para pensar, você está pagando uma pessoa que vai ficar só vigiando os outros, assim. E as pessoas não entenderam ainda que gerir pessoas remotamente é uma outra habilidade. E que ela não vai cair do céu. Você tem que desenvolver ela de alguma forma. Sim. E eu acho que eu vejo uma coisa muito engraçada na internet às vezes, porque a gente estuda um pouco sobre gestão e aí existe um meme entre os gestores de projeto que os gestores de projeto, na verdade, só são babás bem pagas, assim. E eu acho que isso é muito ruim, assim, porque se você realmente quiser que as pessoas estejam presencial, muitas vezes é por causa disso, é porque você quer que tenha uma babá bem paga vigiando ali seus funcionários. E isso não quer dizer mais produtividade, de forma alguma. Eu acho que é importantíssimo entender que no home office pode sim ter mais produtividade ou menos, e no presencial a mesma coisa. O home office ou o presencial não é correlato à produtividade dos seus funcionários, das pessoas que trabalham com você, e muito menos da sua. Uma coisa não significa a outra, assim. Eu acho que é importante entender que existem formas de fazer funcionar dos dois jeitos, assim. Eu acho que o escritório presencial pode ser, sim, muito bom, dependendo da empresa, pode ser uma oportunidade de relacionar com as pessoas, de fazer networking, de implementar a cultura da sua empresa de uma forma mais forte, mas ao mesmo tempo o home office não é necessariamente uma coisa muito ruim e que a empresa pode sim fazer funcionar e que você, como funcionário ou como pessoa autônoma que trabalha em home office, também pode fazer funcionar se isso for uma vontade sua ou uma demanda sua.
porque existem formas, assim, de fazer isso funcionar. Não é fácil, assim, mas eu também acho que não é fácil gerir pessoas presencialmente, assim. Não. Nunca é fácil garantir que todo mundo seja produtivo, garantir que você seja produtivo. Então, é importante entender que isso é uma habilidade, que as pessoas, acho que elas têm um pouco de medo do home office, porque não é uma habilidade muito desenvolvida, assim, porque isso veio um pouco forçado por conta da pandemia, mas aí algumas empresas não souberam lidar com isso e aí acabaram ficando eu acho que vou ter que voltar porque o home office é ruim, não sei o quê, e aí vira uma guerra, assim, do home office, que é o que a gente tá vendo no geral, e que pra gente que trabalha em home office é importante entender que não é uma coisa que o home office não significa menos produtividade. Uhum. Eu defendo o equilíbrio dos dois, né? Com eu toda acho certeza. que é legal ter essa flexibilidade. Claro que depende do ramo que você atua, né? Mas no nosso em específico, a gente é muito do computador ali, sabe? E tirando algumas limitações de máquinas, que a gente precisa de máquinas potentes para trabalhar, não tem porquê você prender uma pessoa no escritório, sabe? E eu acho que, assim, é uma coisa que a gente já levantou no episódio anterior e que a gente com certeza vai levantar em algum outro episódio desse podcast. Mas você dá esse tipo de liberdade e de flexibilidade para as pessoas, acaba sendo uma forma de fazer elas serem mais valorizadas, se sentirem melhor ali dentro da empresa, sabe? E as pessoas não levam em conta que se sentir bem significa ser mais produtivo. Então, se a pessoa se sente confortável trabalhando de home office, indo lá na empresa, sei lá, uma vez na semana, e de repente você coloca ela para ir todos os dias e com um gestor, uma pessoa acima dela que está ali o tempo todo em cima dela e cobrando as coisas e tudo mais, ela vai se sentir pior, ela vai se sentir mais estressada, ela vai se sentir mais insegura. Com certeza isso tem um impacto na produtividade dessa pessoa. Você tem que levar isso em consideração. Então, isso se aplica para você mesmo também, né? Quando você é empreendedor, você é seu próprio gestor. Então, dá para fazer essa analogia. Com certeza. Mas é também importante entender que pode ser muito positivo também trazer as pessoas para trocar ideia. Ter um momento ali de troca, de ouvir, de interação, porque acho que um outro desafio do home office que se fala pouco é um pouco da solidão, assim, que tem. Hoje a gente tem um ao outro, mas por muito tempo não era bem assim, né? Enquanto o Fernando trabalhava presencialmente, eu trabalhava de casa. Então, eu passava o dia inteiro sozinha. E aí eu passei a sair para almoçar só para eu ver pessoas, porque por mais introvertida que eu seja, por mais caseira que eu seja, ficar assim uma semana inteira sem pisar o pé fora de casa não faz bem para ninguém, assim, isso complicado. É muito ruim. Então é outra coisa que é importante contornar. Então, se você trabalha de home office e não quer surtar, outra dica para além do rotina, estabelecer espaços, tenha momentos de socialização, assim, programados mesmo. Sai com os amigos, às vezes faz um curso presencial. Ou então vai trabalhar junto com um amigo. Ou vai para um coworking, leva o seu notebook, senta lá e mão na massa, sabe? É importante pensar racionalmente, assim mesmo, sobre esses desafios do home office. Entender que em alguns momentos você vai precisar contornar algumas coisas, e uma delas é essa solidão que a gente tem um pouco quando a gente trabalha no home office, porque no presencial você tem seus colegas de trabalho e tal, tem aquele momento de troca, às vezes alguém fala uma piada e todo mundo ri, e quando você tá no home office, você fica ali sozinho, e isso pode ser bem difícil mesmo de lidar, por mais introvertido que você seja, isso não faz bem pra ninguém. Bom, acho que a gente fica por aqui, né? Acho que sim. Agradecemos todo mundo pela atenção. Se esse episódio foi muito bagunçado, fala aí pra gente, porque a gente fez no instinto mesmo, só sentou e veio conversar. Sim. A gente só tinha o tema, então, por favor, feedbacks. Por favor, feedbacks, porque a gente teve um feedback
dos episódios anteriores que estava muito estruturado. Aí a gente tentou esse aqui um pouco mais freestyle, assim, descontraído. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E também fala um pouquinho sobre a experiência de vocês, ou no home office, ou no presencial, a opinião de vocês sobre o que vocês acham, se é relacionado, sim, home office com produtividade ou não. Ou vocês se acham tiverem mais dicas, né, de exatamente, melhorar o home office. Dicas de home office... Dicas de home office sem surtar são bem-vindas. E muito obrigada. Deixe sua avaliação, seu like. Próximo. Até a próxima.